Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Converso no dia de hoje com o Dr. Reginaldo Sena, presidente do IDECOM, Instituto de Defesa do Consumidor. Eu me deparei essa semana, o que eu vou falar aqui, para quem acompanha a sua cidade, né, no dia a dia, quem gosta de se inteirar, não é novidade. O prefeito de Guarulhos chegou de férias, tem direito de tirar férias, como todo cidadão. Já chegou com um problema do tamanho da cidade. Não é segredo para ninguém, doutor Reginaldo Sena, que há 16 anos Guarulhos deve para a Sabesp. Desde que esse governo que aí está assumiu, que são governos seguidos do PT, eles podem, nós já pegamos com dívida. Tudo bem, mas a dívida já vem aumentando. E o comentário que eu quero do doutor Reginaldo Sena é: eu e você pagamos a conta do SAI. Deixa de pagar que os caras cortam. Guarulhos corre o risco de reduzir ainda mais o volume de água para nossa casa, porque o SAI deve a Sabesp uma dinheirama, uma muita grana, mas muito dinheiro. O prefeito está em Brasília à procura de recursos. Mas se não pagar, acabou. Todos os recursos da prefeitura já chegaram no limite. Doutor Reginaldo Sena, que vergonha, hein? Mas essa questão do SAAI e Sabesp é um negócio antigo, viu? Não é coisa nova, não. Já demora alguns anos essa questão. O problema é que isso tem um viés político muito intenso. Naturalmente que a gente fala de um processo judicial de cobrança e que aí na justiça, claro que o viés político tem um peso menor. Todavia, você não tem a dúvida que o governo municipal, que é do PT, e o governo estadual é do PSDB, portanto, onde está de quem é a responsabilidade da água do Estado, é da Sabesp, que é um órgão do governo do Estado, e aí eles vão vir para um discurso político, você não tenha dúvida disso. Sim. Mas isso não tira a obrigação da prefeitura de arcar com aquilo que ela tem que pagar para a Sabesp. Se o valor é maior ou menor, se está errado, porque a discussão era que a cobrança estava errada, né? A prefeitura já disse isso muito, que a cobrança da Sabesp está errada. Aí eu fico perguntando a gente, como consumidor final da água, se a prefeitura diz que a Sabesp cobra errado, o que a gente pode imaginar do SAAI com relação a nós, né? Pois é. É uma pergunta... Você está questionando a Sabesp? Questionando a Sabesp? Então, vamos questionar também o SAAI. A gente tem que questionar, escuta, né? Como é que está essa cobrança e tudo mais. Mas aí eu hoje, pela manhã, abro o Jornal do Ponto e vejo uma matéria... Isso aqui no jargão de imprensa chama-se de matéria positiva, né? Você, como de imprensa, sabe disso. Falando sobre a água de Guarulhos, né? Quer dizer, e o título do Jornal do Ponto é Sem Crise. Ou seja, tem água à vontade. É a matéria do jornal aqui da cidade de Guarulhos, mostrando a represa do Cabo Sul e os poços artesianos. De certa forma, gera um conforto para a sociedade de Guarulhos, né? Para aqueles que usam a água e precisam dela, tá? Naturalmente são todos nós que precisamos. Que não há falta d'água na cidade, né? Pelo menos é o que a matéria traz. E o que me preocupa, Geraldo, é essa conduta dos governos diante de uma crise, de uma situação que foge ao controle, pelo menos agora, né? Talvez no passado não pudesse fazer um investimento para que isso não ocorresse. Mas a água está criando um problema em que coloca os políticos contra a parede e que eles ficam sem ação, né? Porque vai fazer o quê? Vai mandar chover? Vai falar com São Pedro para mandar água? A água não vem, não é assim que funciona. Então, no momento em que eles deveriam estar fazendo uma orientação para a sociedade do uso sustentável da água, eles ficam colocando matéria em jornal que não tem problema, né? Está tudo sob controle, que tem água à vontade. E eu não vejo o Jornal do Ponto falar sobre essa necessidade da economia. Lembrando que no município de São Paulo, recentemente, agora, de ontem para hoje, foi divulgado que aprovou lá um projeto de lei que prevê R$1.000 de multa para quem usar água lavando calçada e carro. A Concordo de São Paulo já está sendo essa questão aí. Então, quer dizer, não estou dizendo que isso está errado ou certo ou que eu sou contra essa questão. Não, eu sou a favor. Entretanto, não podemos jogar a responsabilidade da inoperância do poder público nas costas do cidadão. Já falei com o senhor aqui no programa passado e já até uma discussão entre nós dois. Quer dizer, aplicar uma multa tão somente, mas e política pública voltada ao uso sustentável da água? Tem um dado curioso em Guarulhos, não sei se você sabe, muitas empresas, até pela exigência legal,
tem estação de tratamento. Mas sabe por okay? que E aí tem a chamada água de reuso. Muitas indústrias estão jogando água de reuso no esgoto. Ela trata a água e devolve a água para o esgoto. Mas deixa eu voltar. Essa água de reuso poderia ser usada porque muitas empresas, você sabe que eu sou muitas contra? Indústrias compram água de reuso. Elas não têm estação e compram. O povo é mal educado. E não está atendendo. O povo é mal educado. O povo é mal educado. Você sabe por que eu sou a favor da multa? Porque o povo brasileiro só aprende na base do chicote. Por quê? Vai lá na Europa, em alguns estados americanos, na Califórnia, está faltando água. O povo está sendo educado desde há 10 anos atrás, já tinha esse risco. Aqui no Brasil, o cara tá... Eu passo todo dia, na mesma rua, e o cara de uma perua escolar, todo dia ele está lavando o carro dele. As tiazinhas da rua, todo dia lavando a calçada. Eu paro, eu já até comentei aqui a semana passada, ela perguntou se está olhando o quê? Uma senhora que tem idade de ser minha avó. Eu vou falar o quê para uma senhora dela? Até para começar a educação. Então, por que o governo usa desse artifício de multar o cidadão? Porque só funciona na barra do chicote. Por que a gente só vê a regra, só vê a exceção negativa? Porque a regra, a Sabesp divulgou uma pesquisa recentemente, que 84% dos cidadãos estão economizando água. Mas por quê? Por que a gente pega só o modelo negativo para atacar o cidadão? Fomos forçados. Aí foi uma espécie de consciência. Sim. Peraí. Mas a gente só aprende na diversidade mesmo. Então, mas peraí. Enquanto tem bonança... Todo mundo sabia há quanto tempo o doutor Reginaldo Sena, amigo da TV Destaque, há quanto tempo a crise da água está batendo na porta? Irresponsabilidade dos governos. Tudo bem? Que escondeu isso do povo. Então, mas o povo escondeu tá sabendo. da gente. Olha só, o povo... Eu vou falar uma coisa para você. Que culpa tem um governo? E olha que eu não sou petista nem PSDB. Não sou partido nenhum. Que culpa tem o governo se o cara... Olha, passou no jornal. Fotografia. Semana passada foi de São Paulo. Houve um recuo da água da cantareira em alguns setores, o cara foi lá e já construiu um barraco. Essa semana, a CBN divulgou, esse barraco já tem mais 2. E você acha que os governos não têm culpa? Peraí. Do cara construir o barraco na água? Você acha que não tem responsabilidade nisso? Peraí, do cara construído no manancial? Claro, Por quê? Então você a favor da invasão? Não. Vamos invadir, que o doutor Reginaldo Sena... Eu sou contra a centralização do poder. Tem gente que está cheio de casas e terrenos por aí. Você é a favor da invasão? Sem a função social da terra. Peraí. Geraldo, vem cá. Não. Vamos invadir? A terra tem uma função social. Geraldo, e o cara vai invadir? A terra tem uma função social. Isso, terra não é para especulação. E eu acreditei nesse governo que está aí, que ia mudar esse princípio. É um princípio constitucional. Você é a favor da invasão. É um princípio constitucional. O cara, terra tem que ter função social, meu irmão. Terra não pode... E o cara pode invadir o manancial. Terra não pode servir para especulação. Vamos falar do manancial. Não há política pública de habitação. O que há é venda de imóvel pela Caixa Federal. Aí outra coisa. Enquanto os caras gastam bilhões de Petrobras, o povo tem que comprar um apartamentinho pagando uma mensalidade por mês que não pode. Casa para quem precisa. Sim. Se é para dar dinheiro para bandido e corrupto, tem que dar casa para quem... Dá casa, Concordo. Não é para vender. Então. Dá casa. Então, poder lugar nenhum do mundo... Mete a mão na grana do povo, rouba o povo e o cara mora de barraco. Não, em lugar nenhum do mundo você pode fazer o que faz aqui. Com o Brasil. Mas então, você não quer falar de crescimento? Não compara o mundo com o Brasil. Então, por que não? A Petrobras tem 80 bilhões. Eu tenho que comparar coisas boas. Com 10% de 80 bilhões, você resolve a moradia tudo de bem, milhões de pais. Mas é aí que os seus sindicatos também deviam ter... Na hora de vocês chegarem em Brasília, vocês, ao invés... Muitos das centrais sindicais deviam chegar para o governo, põe a mão na ferida. Mas vocês também têm culpa nisso, que as centrais sindicais recuam na hora que mais todo mundo precisa. Porque nesse país quem tem mais força são as centrais sindicais. E você acha que eu discordo dessa tua posição? Então, não. Dentro do movimento sindical. Então, olha Já que você entrou nessa ferida, eu vou colocar o dedinho lá. As centrais sindicais, na eleição passada, foram de mala e cuia a apoiar o governo que está aí, tá certo? E olha no que deu. Você acha que eu concordo com isso? Não, tenho certeza que eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu estou no meio. Eu sei que eu estou criticando um a um aqui. Eu sei. Todas elas foram para a rua o ano passado, botaram estrutura sindical, membros
dos sindicatos foram para a rua pedir voto para Dilma. E eu disse agora há pouco para os meus pares, por que vocês não fizeram um acordo antes? Ah, mas em política não existe. Existe, então começa a existir. Já que era para colocar toda a sua gente para apoiar o governo, por que não fizeram um acordo pragmático? Por que não elaboraram algo que pudesse dar segurança aos trabalhadores? É simples. A Dilma está dizendo que fez uma adequação. Ela mexeu em direito trabalhista, o senhor me cutucou, hein? Ela mexeu em direito trabalhista, tirou o que tinha que tirar, direito previdenciário. Tá certo? Ferrou com a classe trabalhadora e aí tá dizendo que fez uma adequação. Alguém tem um dicionário? Me ajuda aí. O que é palavra adequação? Então, o problema é que as organizações, eu estou aqui falando enquanto sociedade, porque sociedade se organiza e é forte com ausência de liderança. Agora, liderança manipula, liderança conduz. A sociedade tem que aprender ela mesma a se mobilizar e pressionar para que as coisas mudem. Porque roubar dinheiro público, como eles roubaram, e deixar a gente morando em barraco, em favela, em beira de córrego, sem ter uma vida digna, é um grave erro. Casa não é para se vender. Tá. Prefeituras do Brasil fazem balcão de caixa econômica para vender casa. Prefeito vai fazer discurso que está construindo moradia. Mentira! Não há política habitacional. Então, o cara que colocou lá o barraquinho na beira da represa, o que o governo do estado, o prefeito tem que fazer? Da casa. Então, da casa. E por que você não quer comparar o Brasil com os outros países? Porque não tem a roubalheira que tem aqui. Não, peraí. Não tem a roubalheira que tem aqui. Peraí. Os caras roubam o dinheiro público mas a gente pode fica com... Doutor Reginaldo Sena. Cara de Mona Lisa então, aqui. Cara de Mona Lisa. Se a gente for só mostrar que não tá errado, tá. Mas é hora de repensar o modelo. Porque... E quem é que repensa? A sociedade. Então... Porque não dá para esperar dos políticos. Então, a mudança vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, nós estamos cobrando aqui da sociedade. A mesma sociedade que economizou água, ela não cobra quando vê o vizinho gastando água. A mesma sociedade não fala nada quando o cara constrói a 50 metros da praia e ninguém fala nada. E é só rico. Então, a sociedade, não sou rico não, que eu fui agora, o ano passado, no ano atrasado, em Ubatuba, o cara chegou na calada da noite, ele fez a... Olha que coisa inteligente e burra ao mesmo tempo. Pois não. Você tem toda a vegetação ao redor da praia. Tem as árvores. Sim. O que ele fez? Ele limpou embaixo das árvores, ou seja, em cima você passava, não via nada. Ele construiu uma casa no terreno embaixo de várias árvores. Quando a prefeitura chegou, já estava construído. Como esse cidadão... Tantas outras pessoas também utilizam desse mecanismo. O que eu quero dizer, doutor Reginaldo Sena, que é bom a gente copiar o que é bom. É bom a gente copiar exemplo de países de primeiro mundo, porque do jeito que vai o trem aqui no Brasil, ele vai ficar sem gasolina rapidamente, porque cabe a nós mudar o modelo. Não adianta eu falar para você, partido A, B, C... Nós já sabemos, o povo já sabe, o povo está consciente. Agora, esse modelo que está, cabe a mudar. Vai mudar quando? Não sei. Se cada um fizer a sua parte, um dia vai mudar. Não é possível. É só lembrarmos da Direta Já, que você e eu acompanhamos. Geraldo. Muita gente fala, não vai ter. E teve. Geraldo, é preciso a gente separar as coisas. É preciso dizer para você, cidadão, que Estado é uma coisa e governo é outra. Nós temos um Estado democrático de direito, o Estado é construído pela nação. Os governos vêm, deturpam tudo e patrimonializam o Estado em detrimento do povo. É isso que acontece. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, Fernando José, corta para mim aqui. Daqui a pouco a gente volta falando com o doutor Reginaldo. Presta atenção, hein? Se você tem ideia, alguma sugestão de pauta, nos ajude aqui, porque aqui a gente fica puxando saco e fazendo média com ninguém. Aqui, o chicote estrala, meu irmão. Em 1 minuto a gente volta.